A gente agradece a Silvio Seu José por sempre alegrar as nossas manhãs com uma música. Bem-vindos à Tarefa de Paz, Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é Educar-se para Educar. A gente trabalha junto com o DIGI, onde as crianças ficam no andar de cima junto com os evangelizadores. E no final da palestra elas também descem para tomar assistência. A gente tem também a entrevista. Então, quem quiser renovar o cartão ou fazer um cartão de entrevista, conversar com a entrevistadora, a Andréa está lá no fundo da sala na mesinha, é só vocês conversarem com ela e ela faz o encaminhamento. E acho que de recado é só. Então, vamos começar nossa tarefa. Eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos nos desligar dos nossos problemas do dia a dia. Desligar os nossos celulares, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, sempre podendo aprender a cada dia, onde o nosso anjo da guarda nos preparou desde cedo para estarmos aqui, onde os amigos espirituais nos abraçam na nossa chegada e se sentem felizes pela nossa presença, que a gente possa aproveitar esse momento para nós. Para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. E vamos começar, então, a nossa tarefa com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente vai envolver com carinho a Mayra, que é tarefeira aqui da casa, da nossa tarefa, e ela vai trazer o tema Cuidar do Espírito, com enfoque auto-amor, corpo e espírito. Bom dia a todos, me ouvem bem? É uma grande honra estar com vocês aqui em todos os sábados, bom revê-los, e que Jesus esteja nos nossos corações para que a gente possa de fato absorver esses ensinamentos e as reflexões desta manhã. Então já vamos começar a pensar, qual que é o objetivo da nossa encarnação? Qual que é o motivo para a gente reencarnar? A literatura espírita ela nos explica que a reencarnação ela tem um objetivo, que é a evolução. E o que seria essa evolução, se não, em seu maior significado, aprender a amar? Muito bem, então, para a gente reencarnar, para a gente colocar de fato essa nossa missão para acontecer, a gente precisa de um corpo, isso é fato. E Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele vai trazer essas explicações, essa relação entre corpo e espírito, nas questões 132, 367 e 370. Porque Kardec pergunta aos espíritos, como é essa relação entre corpo e espírito? Claro, muito mais detalhadamente ali nas páginas. E o espírito de verdade responde a Kardec, o corpo é o meio que se impõe para que cheguemos à nossa perfeição, para que trabalhemos pela nossa evolução. E aí o Espírito ainda diz que o nosso corpo ele vai trabalhar em dois aspectos, ele tem duas finalidades. A expiação, que é, a gente já sabe, o resgate de débitos, de outras vidas, e as nossas provas, a nossa missão, a nossa evolução moral e espiritual. E quando o corpo se une ao espírito, o espírito traz para esse corpo todo o seu nível, toda a sua essência, das suas más inclinações, das suas virtudes, tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele já veio aprendendo ao longo das suas existências corporais. Portanto, para a gente cumprir essa nossa missão, a gente precisa de um corpo saudável.
Então, a gente precisa cuidar dessa ferramenta e nós somos responsáveis pela saúde desse corpo. Olha que bacana, né? Neio Lúcio, um espírito que Chico Xavier também psicografava, ele nos traz a seguinte definição: a saúde é das maiores bênçãos que podemos desfrutar no campo da vida. Enxada milagrosa, com seu concurso, podemos cavar o solo das oportunidades, criando novos rumos de ascensão para os nossos destinos. Ou seja, ter saúde é componente existencial, é componente essencial para que a gente possa aproveitar melhor essa oportunidade da reencarnação. Muito bem, é o corpo então que vai nos manter de pé para essa missão, para o tempo em que ficarmos aqui na Terra, no tempo em que tivermos essa energia vital para colocarmos em prática o nosso compromisso que nós fizemos, nosso compromisso reencarnatório, aquela lista toda que fizemos para a gente vir para cá. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem um item lá também que trata sobre essa relação dos cuidados com o corpo e dos cuidados com o espírito. E nesse capítulo, Kardec nos traz algumas reflexões, vindas pelos espíritos, claro, e ele diz lá que a situação de saúde ou de doença do nosso corpo flui da alma, ela flui do nosso espírito. Então a gente já sabe que para que a nossa alma consiga alcançar esse objetivo da evolução, a gente precisa de um corpo saudável para esse período todo. Então vejam que corpo e alma não estão dissociados. Corpo e alma fazem parte de uma única missão, que é a gente evoluir. Portanto, os cuidados com um e com o outro precisam estar em sintonia. E se a gente está falando em cuidado, a gente está falando em boas escolhas. E o que significa cuidar do nosso corpo? Aquilo que a gente sempre sabe, a gente ouve dos médicos quando a gente tem algum problema, não é? Boa alimentação, alimentação saudável, com os nutrientes que a gente precisa, que o corpo da gente precisa. A gente precisa fazer exercício, né? A gente já fez caminhada antes de ir para cá, né? A gente acordou bem cedinho, todo mundo já andou. Os médicos sempre falam. Aliás, é a primeira coisa que o médico fala quando ele já identifica alguma questão nos nossos exames, não é? Mudança de hábitos. Mas como é difícil. A gente está falando em boas escolhas, claro, não fumar, a gente está falando em dormir cedo, mas é tentador assistir aquele filme. Eu preciso assistir o último capítulo da novela, mas vai até tarde. E as mudanças de hábitos? E cuidar do nosso corpo? Muito bem. Vejam que a gente não está falando em vaidade, a gente está falando em cuidados com o corpo, a gente não está falando em aparências do corpo físico. E cuidar, meus irmãos, cuidar desse corpo, que é fazer as boas escolhas, ela depende do nosso livre-arbítrio. É a gente que decide como a gente vai cuidar desse corpo. E cuidar desse corpo é admirar as habilidades que temos com ele. É a gente entender os potenciais desse corpo, as habilidades que esse corpo nos traz e sermos gratos por tudo isso. E quando a gente fala em boas escolhas, existe uma palavrinha que dói, né? Que é complicada, que é disciplina. Lembra de Emmanuel Prochico, né? O que eu preciso para, então, cumprir essa missão? Disciplina, disciplina e disciplina. Muito bem. E essas escolhas não são fáceis, a gente sabe. Não é fácil acordar às 5 da manhã, correr. Não é fácil terminar o dia do trabalho e ir lá se cuidar também, fazendo o exercício que a gente precisa para colocar esse corpo em movimento. Então, vamos pensar na vida de um atleta. Como é a vida de um atleta? É uma vida muito regrada, é uma vida muito disciplinada, porque eles precisam cuidar da alimentação, das horas de sono, eles treinam por horas para que aquele movimento da modalidade dele ali seja perfeito, para que ele consiga alcançar os objetivos. É uma medalha, é um campeonato. Muito bem. E aí o homem comum
Aquele que não é o atleta, ele olha para tudo aquilo e pensa: o quê? Horas de treinamento sem parar, fazendo o mesmo movimento repetitivo. Quem joga vôlei sacar por horas, quem faz basquete fazer 1000 cestas. O Oscar não falava que não era milagre, né? Não era mão santa, era treino. Ele fazia 1000 arremessos depois que acabava o treino. A gente olha para tudo isso e fala: ah, não vai dar, né? Não vai dar porque onde fica a minha comidinha gostosa? Os pratos deliciosos, aquele rodízio japonês. E o rodízio de pizza? Nossa, tá em promoção, gente. Ah, eu vou comer. O que a gente fala normalmente? Vou lá, vou comer até morrer. Não é? A gente fala isso. Então, a comidinha daquela tia gostosa nas festas de fim de ano. Nossa, ela vai fazer aquilo que eu adoro. Eu vou comer tudo. Vou comer tudo. E a gente não quer abrir mão. A gente não quer abrir mão da euforia da festa, a gente não quer abrir mão da euforia do álcool, às vezes. A gente não quer abrir mão. A gente quer que as outras coisas mudem, mas eu não. Eu quero que o meu colesterol baixe, mas eu continuo com os mesmos hábitos na minha vida. Não é fácil, não. E por que isso? Porque esse homem comum, esse homem que não é o atleta, esse homem está mais preocupado e ele está mais disponível a cuidar das necessidades materiais apenas. Mas a gente vai colher o que a gente plantou. Isso não tem remédio. Se a gente come muito, come em exagero, se a gente come muita gordura, se a gente come mal, o corpo vai sentir. Vai sentir porque o órgão não vai funcionar como ele deveria. Não vai funcionar do jeito que ele foi programado para funcionar. Enquanto o atleta também vai colher. Ele vai colher aquilo que ele plantou. Ele vai, no mínimo, ele vai sentir a satisfação de ter saído do comodismo, de ter saído da zona de conforto, de ter tentado fazer o melhor que ele podia. Ele vai colher a sensação de ser uma melhor versão dele a cada treino que ele fizer. E quando a gente está falando desse esforço contínuo, né, desse atleta, a gente não está falando no paralelo aqui entre aquele ensinamento de Jesus, entre a porta larga e a porta estreita. São escolhas, não são? Lá no Evangelho de Mateus, né, em que Jesus nos diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Escolher a porta larga é sempre mais fácil. A porta larga é não mudar de hábitos. A porta estreita requer, exige mudanças. E como é difícil. Bom, então, se a gente já sabe que fazer essas boas escolhas, que ter disciplina não é fácil no corpo físico, como será que isso funciona no nosso espírito? Porque no plano moral é muito semelhante. A gente pode fazer esse paralelo sem medo. Então vamos lá. O homem comum é aquele que ele não se abre para as mudanças. Ele está disponível só para os exageros. Porque mudar é um trabalho. E às vezes doloroso. Esse homem que não quer mudanças, ele responde à vida apenas pelos seus instintos, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Ele não quer percorrer o caminho da mudança. Ele se coloca nessa inércia, né? A gente só vai... não, é o homem, né? O homem que não é o atleta, é o homem que não quer a mudança. Ele se coloca nessa inércia e fica sempre vivendo só um dia depois do outro, no automático, no mecânico. E não só isso, né? Ele simplesmente não quer mudar. É síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. E os outros que aprendam a lidar comigo. Eu não preciso mudar. O outro precisa. Eu não preciso porque, olha, eu já sou quase perfeita, né? Quase perfeita. Falta um pouquinho ali para a gente trabalhar. Esse homem normal, ele não quer se colocar na jornada da disciplina moral.
Ele vive preocupado só com a situação material dele. Ele não se preocupa em educar as más inclinações. Ele até pode ter conquistas materiais, e vai ter muitas vezes. Ele vai ter poder, riqueza, ele vai ter conforto, prazer, mas lá no íntimo dele. No íntimo dele, ele não vai ter a paz que ele sempre busca, porque a gente busca. Ele não vai sentir essa paz no coração dele. E ele não vai sentir, porque como ele não trabalhou pela sua evolução, as mágoas, o rancor, a raiva, o ódio, a soberba, vão continuar ali com ele. Porque do jeito que ele chegou aqui, ele continua. Ele só consegue enxergar as coisas do mundo material. Então ele continua orgulhoso, e aí ele vai se ver insatisfeito por mais coisas que ele tenha. Coisas. Ele ainda vai se sentir insatisfeito, porque ele ainda não parou para se analisar. Porque esse homem ainda não consegue se avaliar. E ele vai um dia perceber que ele passou pela porta larga em todas as situações da vida dele. E ele também vai colher o que plantou. Muitas vezes os nossos sofrimentos emocionais são consequências dessas curas, dessas análises sobre nós que a gente não quer fazer, porque dói. Dói reconhecer que a gente não é tão santo assim. Dói reconhecer que a gente não é exatamente tão bom quanto eu achava. Por outro lado, aquele atleta espiritual, aquele que está disponível em se olhar, em se entender, ele também vai colher aquilo que plantou, embora ele passe por momentos de incompreensões, de lutas, de sofrimentos também, porque reconhecer que não está bom o suficiente para encarar um novo campeonato dói, e tem que treinar mais, e é isso que ele vai fazer. Mas no final das contas, ele vai conseguir desfrutar do prazer de servir, da bênção de compreender, da paz, do perdão, da consciência tranquila, da satisfação de trabalhar em grupo, da serenidade que toma o nosso espírito, o nosso coração, porque a gente consegue desfrutar de uma inspiração maior, de uma inspiração superior. E cada dia, irmãos, nós temos uma nova oportunidade da gente adquirir uma nova doença ou promovermos uma nova cura para as nossas almas. A gente vai perceber um dia, meus irmãos, que os remédios estão em nós. Mas para isso a gente vai precisar olhar para dentro de nós e pensar: quais são as causas das minhas doenças espirituais? Porque o que nos afeta, a ponto de provocar essas doenças do corpo, muitas vezes é reflexo daquilo que vai dentro de nós. E são tantas coisas, e às vezes tão intensa, que o nosso corpo físico, ele passa a expressar essas dores que são da alma. E por mais socorro que a gente peça e que a gente até receba do plano espiritual, a maior ajuda vem de nós. Então, meus irmãos, qual é o primeiro passo que a gente tem que dar? O primeiro passo é nos ouvir. Se fala tanto hoje, que a gente precisa praticar a escutativa, principalmente nós pais, que temos que escutar os filhos, e nós. A gente para conversar conosco mesmo? Às vezes não, muitas vezes não, ou quase nunca não. E ouvir, nos ouvir, é a gente entender o que esses nossos instintos, esses nossos desejos querem nos dizer. Por que eu escolho fazer algo do jeito A ou do jeito B? É porque eu estou correspondendo a alguma expectativa minha, algum desejo meu, algum interesse meu. E reconhecer esses interesses
essas emoções, até nomear as nossas dores, é entender esses gatilhos e por que esses gatilhos, né, aparecem em nós. Isso é autoconhecimento. Então, quando ouvimos o que a nossa alma quer nos dizer e a gente interpreta esses sinais, né, da nossa vida, a gente entende que temos algumas respostas que nos levam às conclusões daquelas perguntas que a gente tem. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu faço isso? Por que eu estou passando por isso? É um eterno momento de nos ouvir, meus irmãos. E mais do que isso, começarmos a trabalhar pelas nossas curas. E quando a gente começa a trabalhar pelas nossas curas, a gente tem esse momento na vida em se olhar e se ouvir e interpretar todos esses sinais, a gente trabalha por elas, a gente muda de hábitos e aí a gente começa a se admirar. E aí a gente se admira não só porque a gente vai se sentir digno deste corpo que nós temos, da beleza que nós temos, que não é a aparência física, é a beleza que transcende o nosso corpo. A gente vai ter muito orgulho do nosso cabelo, da nossa perna fina, da nossa perna grossa, a gente vai ter orgulho dos nossos braços, porque a gente vai ter orgulho daquilo que a gente é de fato, entendendo que o corpo é a ferramenta para aquilo que a gente veio fazer aqui. E quando a gente se sente digno de tudo isso, a gente trabalha pela nossa melhor versão. Porque a gente para de ficar preocupado com o meu cabelo que não está liso, com o meu olho que não é verde, com a minha perna que não fica bem com aquele vestido, e a gente dá valor àquilo que a gente é. A gente dá valor às reações que a gente provoca nas pessoas. Observem como as pessoas reagem quando a gente chega num ambiente. É um bom sinal. Observe como as pessoas te recebem quando você chega, como elas te definem até para um outro amigo, como elas falam de você. Por isso que a gente precisa, meus irmãos, olhar para aquilo que está dentro de nós e celebrar o que a gente é. E sim, temos muitas coisas a melhorar, temos as nossas más inclinações, por isso estamos aqui na Terra, mas a gente tem muita coisa boa. E é para elas que a gente precisa olhar. Mas a gente precisa despertar a nossa consciência para a responsabilidade que a gente tem para consertar essas nossas más inclinações. Vejam Jesus, né, o médico das almas. Maria de Magdala, que até conhecer Jesus vivia uma vida de prazeres físicos, ela nunca tinha parado para se olhar, porque ela estava sempre em busca de algo que nem ela sabia ainda do que era, e ela só atendia aos seus desejos. Quando ela teve o contato com Jesus e começou a ouvir as pregações de Jesus, ela começou a refletir sobre aquilo que ele falava e começou a se enxergar naquelas lições. E foi quando ela começou a se olhar, a se entender, que ela foi mudar de hábitos. Que ela compreendeu que o que ela buscava era ser amado pelo próximo, mas não daquela forma que ela fazia. Não respondendo aos seus instintos, mas trabalhando pela melhora dela. E aí ela seguiu Jesus. Vejam então que precisamos dar cuidados não apenas para o nosso corpo, mas para a nossa alma. Todo começo de ano a gente define metas, né? Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Esse ano eu vou comprar um carro novo. Esse ano eu quero viajar para tal lugar. Esse ano eu vou comprar aquilo. Esse ano, não é? Mas será que a gente poderia também estabelecer metas morais? Metas espirituais para o ano? A gente ainda está no começo do ano, hein? Até o carnaval é começo de ano, então a gente ainda pode fazer a nossa listinha. E se a gente começasse a pensar, em 2025 eu vou começar a minha reforma íntima. Em 2025 eu vou ter coragem de me olhar e começar a fazer o meu autoconhecimento. Ai, acho que eu vou além em 2025, hein? Eu vou reduzir o meu orgulho. Ai, que ano bravo que vai ser esse então, hein? Ou então, poxa vida, eu tenho inveja. Não vou negar, eu tenho inveja. Eu queria ter o carro que o meu vizinho tem. Eu queria ter ido para aquela viagem que a minha amiga foi. Que inveja. Então,
eu vou tratar essa inveja e vou trocar a inveja pela admiração dessas pessoas. Eu admiro aquela pessoa que fala bem. Eu admiro aquela pessoa que estudou mais, embora tivesse já os seus 50 anos, foi lá fazer uma faculdade. Ao invés de criticar, você é louco? Fazer faculdade com essa idade? Pelo amor de Deus, vai, nem... Dá para mudar, não dá? É um exercício, meus irmãos. É um exercício. E aí eu posso fazer mais, né? Eu posso... Já sei. Para 2025 eu vou exercitar meu desapego com coisas materiais. Aquilo que minha casa, tem um monte lá na minha casa e que eu não uso, não tem utilidade, mas eu sou apegada porque eu preciso ver aquilo, eu vou exercitar isso. Então eu vou doar um pouquinho por dia e de repente, nesse exercício, eu estou ajudando outras pessoas que vão receber isso que eu doei. E a sensação que eu vou despertar em mim de ter feito bem para outras pessoas, tenham certeza, meus irmãos, é muito maior do que a sensação do acúmulo pode nos gerar. Mas é um exercício. Tá, então eu vou além, eu já fiz isso. Eu vou me doar. Eu vou doar o meu tempo, eu vou doar as minhas habilidades para um trabalho voluntário, para uma ação humanitária. Eu vou contribuir com as minhas mãos nessa missão. Então vejam, meus irmãos, que a saúde, ser saudável, não é só sobre o que a gente come. É sobre o que a gente fala, é sobre o que a gente sente, é sobre o que a gente pensa. Um dia eu ouvi uma história, faz pouco tempo, que aconteceu aqui no centro mesmo com a dona Milks, lá, né, no começo do centro. E ela começou a reparar que os assistidos chegavam ao centro, passavam pelo tratamento de certas doenças, de certos males, ficavam bem, estavam dispostos e de repente não vinham mais para cá. Só que dado um tempo, ela via as mesmas pessoas ali de novo e às vezes com os mesmos problemas. Ela começou a se questionar, o que está acontecendo? O que podemos fazer para isso mudar? Porque se eles estão voltando, eles estão doentes de novo? E ela perguntou para a espiritualidade, o que estava acontecendo? A espiritualidade respondeu para ela, é que eles precisam trabalhar pela sua evolução moral e espiritual. Então, meus amigos, o corpo sente aquilo de que o coração está cheio. E a gente pode escolher o que a gente coloca no nosso coração, não pode? É livre-arbítrio. E nessa medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se admirando, mas atenção, a gente desenvolve esse conhecimento, essa admiração, esse auto-amor, mas esse auto-amor não pode ser confundido com egoísmo, com egocentrismo, com pensar que eu tenho direito a tudo, eu sou a melhor que todos, eu sou a mais linda, e assim eu me coloco num patamar de soberba, e de fato soberba não é algo que a gente admire nos outros, nem em nós mesmos, né? Muito bem. E essa relação de amar-se, ela diz e ela nasce sobre como vivemos conosco mesmo. Amar-se é sobre como nos tratamos. Amar-se, essa é a relação que a gente estabelece com o nosso interior. Então vejam, meus irmãos, o auto-amor é um aprendizado, né? Um aprendizado para a vida toda, é o desenvolvimento da nossa sabedoria, é uma lição para a eternidade. E para a gente desenvolver esse auto-amor, que é um processo feito de escolhas, e aqui como pais, a gente precisa também desenvolver esse auto-amor nas nossas crianças, para que eles também se valorizem o corpo que tem, o cabelo que tem, as perninhas, os pezinhos que tem, e entendam que a vida, entendam logo cedo que a vida é muito mais do que só o corpo. A vida é a nossa alma, é a evolução que a gente traz, e a gente precisa ajudá-los também nesse processo de autoconhecimento, validando as emoções deles, mas a gente precisa também passar por esse processo, senão a gente não consegue ensinar algo que a gente não conhece. Então vejam a nossa responsabilidade com o nosso auto-amor
e com o alto amor dos que estão ao nosso redor. Quando a gente tira uma foto, se a gente não fica bem, a gente não posta, né? Quantas vezes em aniversários, né? Todo mundo aqui é bem jovem, os adolescentes têm esse costume, mas a gente também está pegando, né? Tirar uma foto, ai, vamos, junto aqui. Ah, não ficou boa, apaga porque não tá legal. Quando eu faço isso, eu estou preocupada em me mostrar bem, bonita, no ângulo que eu gosto. Mas e se a gente tirasse uma foto do nosso espírito? O que será que a gente veria? Quanta beleza a gente veria nesse espírito, ou a gente veria mais as más inclinações que a gente precisa tratar? Percebam que essa é uma responsabilidade nossa. A nossa mudança é só nossa. É a gente que faz. E com os nossos filhos, a gente também não precisa ficar falando que eles são os melhores nisso, os melhores naquilo, porque eles vão para o mundo lá fora e vão perceber que muitas pessoas também têm muitas habilidades. E aí talvez eles sofram por ainda estarem presos naquela verdade de que eles são os melhores em tudo. Então a gente precisa não valorizar só a nota 10 na prova, a gente precisa valorizar o esforço que eles fazem, a dedicação. A gente precisa valorizar esses hábitos bons que eles têm, de respeito ao colega, de respeito aos professores, de entender que o colega também tem muitas habilidades e que isso também precisa ser reconhecido. Meus irmãos, a gente está praticando o auto-amor, será? Então vamos entender, quando é que eu pratico esse auto-amor? Eu pratico o auto-amor quando eu faço as minhas melhores escolhas, né? As melhores escolhas para mim. Eu pratico esse auto-amor quando eu me reconheço como um espírito individual, mas desperto as minhas habilidades para o bem coletivo. Eu pratico o auto-amor quando eu escolho amar mais a minha família, dar mais atenção aos meus filhos, quando eu ofereço respeito nos diálogos em que tenho com as pessoas. Eu pratico o auto-amor quando eu ofereço a minha melhor versão em qualquer lugar que eu esteja. Eu pratico o auto-amor quando eu valorizo os meus relacionamentos, quando eu cultivo a paciência, a tolerância, a compreensão. Eu cultivo o auto-amor quando eu perdoo. E quando eu solto aquela mala pesada que é a mágoa. Quando eu faço isso, eu estou me amando. E eu me amo quando eu escolho aprender algo novo, quando eu escolho intensificar um aprendizado que eu gosto, de uma área que eu gosto, de educação, de cultura. Eu me amo quando eu aceito o que eu sou, mas me coloco pelo trabalho para melhorar aquilo que não é legal. E não é legal porque a gente já aprendeu, pelos exemplos de Jesus, o que são atos bons, o que enobrecem as nossas virtudes, e separar daquilo que são as nossas más inclinações. Eu estou me amando quando ao final do dia eu me questiono: será que eu agi bem hoje com todas as pessoas? Eu ofereci amor, compaixão ou eu ofereci ódio, rancor, raiva? Se eu me pergunto e começo a ter as respostas melhores sobre mim, este é um caminho também da evolução. E que alegria a gente perceber que a gente começa a reagir em determinada situação muito diferente daquilo que a gente fazia no passado e nos enche de orgulho. Olha, ufa, eu consegui passar por isso de forma diferente. Posso dizer que eu estou melhor. Então a gente precisa entender, meus irmãos, que a vida é infinita. A vida espiritual é infinita. O corpo ele vai se desfazer um dia, mas essa relação entre corpo e alma são essenciais para a nossa evolução. E sermos gratos por essa oportunidade da reencarnação, por podermos colocar em prática os aprendizados que a gente tem recebido. Tem uma história muito boa no livro Anjo da Saúde, e eu vou pedir licença para ler alguns trechos, porque as perguntas do anjo são muito boas.
E eu não conseguiria chegar nesse nível de perguntas. Então, um homem enfermo, muito doente do corpo, com feridas e dores, suplica para Jesus que o atenda, porque ele não aguentava mais sofrer daquilo. Ele já tinha tentado muitas alternativas, mas nada o curava e ele estava cada vez pior. E vendo então aquele homem de joelhos, Jesus envia até ele um anjo. Esse anjo de saúde que desce bondoso ao lado deste homem, quando chega já desperta o olhar daquele homem doente. Aquele homem crente de que ia receber então a cura que desejava. E o homem então diz ao anjo: há muitos anos sou um miserável sofredor, embora confie muito no Pai e em sua infinita bondade. O anjo então se aproxima e diz: meu amigo, põe a consciência nos lábios e em oração responde-me. Tens vivido de acordo com a vontade de Deus, fugindo aos caprichos do coração? Tens vivido amando ao próximo como a ti mesmo? Tens educado corpo e alma na execução das leis divinas? O homem começa a ficar meio sem graça daquelas perguntas, porque o faz pensar sobre ele. E ele responde em soluços, em prantos: não, ainda não servi as leis do Senhor como deveria. Então o anjo compadecido ainda lhe pergunta: desculparás fraternalmente, sem qualquer sombra de hesitação, a todos aqueles que te desejam o mal? Auxiliarás o teu inimigo? Perdoarás sempre, esquecendo ingratidões, injúrias e pedradas? Pedirá a Deus pelos seus inimigos? Exercerá a piedade a quem te fere ou calunia? E o enfermo respondeu: infelizmente, ainda não posso. E o anjo continuou: não emitirás pensamento de inveja pela felicidade do próximo? Serás feliz com a felicidade do vizinho, com a prosperidade do amigo como se fosse você? E o homem respondeu: não posso ainda. E o anjo ainda continua: terás bastante disposição para manter viva a própria esperança? Serás compreensível com seus irmãos sem revolta? E o homem responde: ainda não é possível proceder assim. E o anjo continua: cultivarás o silêncio diante de leviandades e calúnias contra você? Experimentarás o prazer de ser útil, sem esperar nenhuma recompensa, e será feliz pelo simples fato de ajudar ao próximo? E o homem responde: ainda não consigo. Então o emissário de Jesus envolve o infeliz doente num olhar de compaixão e infinita compreensão e diz: ó, meu amigo, se ainda não sabes viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir, de acordo com a vontade do Altíssimo, ainda lutarás com a enfermidade até os seus últimos dias. Por enquanto, meu querido amigo, não peças vantagens que não saberias receber. Roga ao Senhor que te conceda a energia necessária para que te afeiçoes à lei do equilíbrio e às exigências da reflexão. Então, o enviado do céu, o anjo de saúde, estava saindo, quando o homem ainda disse: mas, anjo, eu confiarei em Jesus. E o anjo respondeu ainda na saída: sim, eu sei, porém não basta. É necessário que Jesus também confie em ti. Então, meus irmãos, que possamos fazer como o Emmanuel nos sugere. Devemos cuidar do corpo humano como se fôssemos viver eternamente,
e cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Um ótimo sábado a todos, um excelente final de semana e que Jesus esteja sempre em nossos corações. Até o próximo sábado. Muito obrigada. Obrigada, Mayra, por trazer tantas mensagens e reflexões para a gente, né? Tanta coisa que a gente não para pensar no nosso dia a dia, de como a gente tem que cuidar da gente e cuidar do outro, para sermos melhores a cada dia. Então eu vou de novo convidar a todos para fechar os olhos. Vamos novamente agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, por receber essa mensagem de aprendizado, de conforto que a Mayra trouxe para a gente, que a gente possa entender e pôr em prática tudo isso no nosso dia a dia. Se a gente colocar um pouquinho só em prática cada vez, seremos sempre pessoas melhores, melhores para nós mesmos, para a nossa família e para o mundo. Que os amigos espirituais possam envolver a todos nós, a nossa casa, nossos amigos, nossa família. Que a gente tenha uma semana de paz, de amor, de saúde. Que a gente possa estar novamente aqui na semana que vem melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. A gente pede que vocês aguardem um minutinho que a gente vai fazer o encaminhamento para a assistência. Também dá um recadinho sobre a palestra da semana que vem, que o tema vai ser esforço pessoal, o que buscar para o crescimento espiritual. Outro recado que também tem a ver com o crescimento que a Mayra falou, a gente tem o curso da casa, o curso de Espiritismo, começa no Fundamental, chega até a educação mediúnica. Então, quem tiver interesse em aprender mais sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, a gente tem curso presencial e tem curso online. Se vocês entrarem no site do CELS, tem o link para inscrição, que é www.cels.org. Outro recado é que a gente sempre tem o caminhão da IAN aqui na porta, então se vocês tiverem algo que vocês não precisam mais em casa, se quiserem treinar o desapego, como a Mayra mencionou também, vocês podem trazer aqui. Se o item for maior, vocês podem ligar para a IAN, que a IAN faz a retirada. Vocês podem também levar na IAN, que fica aqui na Pauliceia, não é muito longe daqui. E aí a gente doa para quem precisa muito mais do que nós. E são esses o recado.